Hoje recebemos uma convidada que é referência em liderança e inovação no mercado imobiliário aqui no Nordeste. Ela é diretora comercial de marketing e de experiência do cliente do Grupo Moura do B, onde construiu uma trajetória de mais de uma década, tornando-se a primeira mulher a ocupar a diretoria da empresa. Com uma visão estratégica que une negócios, cidades, pessoas, nossa convidada é Eduarda do B, conhecido como Duda. Seja muito bem-vinda a esse encontro. Como é que a gente lhe chama? Pode chamar de Duda. De Duda, bom, pronto. Muito obrigada pelo convite e podem me chamar de Duda. Ah, Duda, seja bem-vinda. Eu sou Nonato Albuquerque, ele é Yuri Costa. E a gente já começa lembrando aqui, você entrou na Moura do B em 2010, não é? Isso. Confirmando aqui. Quando olha lá para trás, o que é que mais te surpreende na sua própria chegada à empresa? Bom, vamos lá, falar um pouquinho. A empresa, ela foi uma empresa familiar, hoje é uma empresa listada na Bolsa desde 2020, mas é uma empresa que tem a formação, meu pai é um dos fundadores, junto com 2 tios meus. Eu sou formada em Direito, nunca tinha pensado no início em trabalhar na empresa, pensava em seguir carreira própria, mas depois eu acabei resolvendo trabalhar na empresa e estou na empresa há 15 anos. Uhum. E para mim, acho que foi muito aprendizado nesses 15 anos, muitos momentos que eu passei na empresa durante esses 15 anos. O mercado imobiliário é cíclico e a gente passou durante vários momentos e eu aprendi muito. E eu acho que para mim, o mais importante é que eu realmente tomei uma decisão de sair de uma carreira jurídica que eu tinha para outra área totalmente diferente, que foi a área de vendas, marketing. Me encontrei nessas áreas e que sou muito realizada pessoalmente hoje com a dinâmica, a vida que eu tenho nesse cargo que eu ocupo. Eu falei aqui que 10 anos, tem uma dezena de que você entrou em 2000... Eu tenho 15 anos de empresa. 15 anos 15, já. Você começou o quê? Com 15 anos? Com 10 anos? Porque você é muito jovem, Nem tanto. Eu comecei na empresa, eu tinha 20 e poucos anos quando eu comecei lá. Vou fazer 40 anos, né? Poxa. Agora, em 2026. Que rosto bem cuidado. Obrigada. Minha dermatologista agradece. Agora é interessante, né? Essa mudança de carreira, né? É meio que, às vezes dá um sentimento assim, vou deixar para trás uma carreira que eu comecei, que eu estava construindo, subindo, né? Vou mudar completamente num tiro, digamos, no escuro, né? Como foi também esse sentimento? Bom, meu pai, ele nunca me estimulou muito a seguir a carreira dele. Ele sempre deixou que eu escolhesse o que eu quisesse fazer. Na ocasião, eu disse, eu quero fazer direito porque eu quero estudar para concurso público e ter estabilidade. Uhum. E depois eu vi que essa estabilidade não era o que iria me deixar mais feliz. Eu acho que a dinâmica e o desafio e a mudança, que é o que eu vivo no grupo, né, na Moura do B, e também o prazer de trabalhar numa empresa que, querendo ou não, tem um legado da minha família. Então, a decisão, eu era ainda nova quando eu resolvi mudar, e eu me adaptei muito fácil. Como eu disse, eu passei por vários momentos e vários ciclos, mas eu me adaptei muito fácil à cultura da empresa. Então, para mim, não ficou em nenhum momento, eu arrisquei demais, porque eu era nova, eu estava naquele momento mesmo de mudar, e me identifiquei muito rápido, e de lá, então, segui, e 15 anos passou no estalar de dedos. Porque acho que quando a gente faz o que a gente está gostando, a gente não sente tanto, né? É prazeroso e a coisa vai fluindo naturalmente. Agora eu pergunto a você, que habilidades você precisou desenvolver para exatamente que você nem imaginava no início da carreira? Muita coisa eu aprendi, muita coisa eu amadureci. Sem dúvida nenhuma, eu acho que a habilidade de lidar com desafio, com cobrança, com pressão. Acho que a pressão sempre existiu. Primeiro que existe uma pressão quando você entra por você ser filha de dono naquele momento e hoje filha de acionista. Então existe aquela pressão de cobrança. Será que você está ali porque você é capaz ou você está ali porque lhe colocaram? Você sentiu algum tipo de pressão? Senti nesse tipo. É uma cobrança a mais, né? É uma cobrança a mais. Acho que você tem sempre uma
um preconceito, né? Eu acho que isso hoje, isso reduziu bastante, porque 15 anos já é um tempo relevante e a empresa também, depois que ela faz a IPO, ela se profissionaliza mais ainda. Então, você realmente precisa estar entregando na sua função, senão você não está ali. Inclusive, até quando eu fui promovida a ser diretora, o CEO conversou comigo e disse, você é da família, está sendo promovida à diretoria, mas se não entregar resultado, tchau. É assim que funciona. Eu digo, tudo bem, na vida é isso, né? Tudo você tem que ter riscos mesmo e faz parte. Mas eu acho que nesses 15 anos, para mim, o que valeu mais de aprendizado, de maturidade, é realmente lidar com pessoas. Quanto mais você vai subindo no cargo, mais gente você se relaciona e mais você tem que ter essa habilidade realmente de lidar com pessoas. E eu particularmente acho que isso é uma coisa que para mim é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que é difícil no dia a dia, mas é uma coisa que para mim não é tão difícil. Eu acho que eu tenho outras coisas até que podem me incomodar mais do que lidar com pessoas. Eu realmente gosto muito dessa relação com pessoas e até os conflitos e as dificuldades, eles me motivam. Eu gosto de desafio, então isso para mim acaba que eu vou conseguindo conduzir bem. Se a gente aproveitar para dar uma olhada no retrovisor desse tempo, a gente sabe que nos últimos 15, 20 anos, a presença da mulher à frente de um cargo desse chamava atenção, surpreendia. Como é que foi ser a primeira mulher a ocupar um cargo na empresa? Até para completar essa questão, né, da cobrança por ser, digamos, a filha do dono, né, e a cobrança também, a mulher parece que tem que provar mais também, né, pro seu cargo, para ocupar uma posição. Né? Eu acho que é um pouco cultural isso. Eu acho que existe. Diminuiu, obviamente. A gente está no ano de 2026 e muita coisa evoluiu até aqui. Mas eu acho que culturalmente a gente tem aquela questão de a mulher, ela tem que cuidar mais da casa, ela tem que cuidar mais das atribuições dos filhos. Isso acontece, eu tenho 2 filhas e coisas pequenas do dia a dia das minhas filhas, quem tem que resolver sou eu, não é meu marido. Então tem um pouco isso de, no meu mercado que é tradicional também, porque o mercado de construção civil e imobiliário é tradicional, então tem mais homem, então tem um pouco desse preconceito. Será que essa mulher vai dar conta? Será que ela vai trabalhar tanto quanto o homem? Será que ela vai se dedicar depois que ela for mãe? Será que ela vai poder estar viajando toda semana, tendo filhos? Isso é uma coisa que faz parte da minha rotina. Eu tenho as atribuições da minha casa, das minhas filhas. Eu tenho que acompanhar meu marido também, porque meu marido tem um trabalho super movimentado. Meu marido é CEO de uma empresa que faz eventos no Brasil todo, uma agência, então também é um trabalho que impacta na minha vida. Mas eu acho que quando a gente consegue se organizar, ter planejamento, gosta do que a gente faz, a gente consegue dar conta de tudo e a gente não precisa querer ser Mulher Maravilha. A gente... Uma boa dica. A gente não precisa querer ser Mulher Maravilha. Alguns momentos, alguns pratos vão cair, se a gente tiver uma rede de apoio e, enfim, não se cobrar tanto também, porque mãe que está em casa e que tem o tempo só para os filhos e que é uma coisa muito de se valorizar, porque educar filho é muito difícil e ter rotina dona de casa também não é fácil, então eu valorizo muito isso, essa questão de perfil. Tem uma dinâmica com os filhos e mãe que trabalha encontra a sua própria dinâmica. Eu viajo praticamente toda semana. A Moura do B, o grupo MDNE, ele tem atuação em 7 estados, então as minhas áreas eu preciso estar na ponta, me relacionando, marketing, vendas, tem que ter interação presencial, eu preciso viajar e praticamente toda semana. E eu tenho a conseguir encontrando a minha dinâmica de equilíbrio no trabalho, na vida pessoal, materna. E eu acho que a mulher, ela consegue dar conta do mesmo jeito que o homem. É só gostar do que faz, querer, se dedicar, que ela entrega tanto quanto o homem. A surpresa maior do pessoal é que no cargo de diretora, de presidir um cargo desse, uma pessoa já de um perfil já de 45, 50 anos, que chega... Sisudo, né? Sisudo, né? Que é mandona. Você tem cara de uma menina que chegou e disse, eu vou quebrar... Traz leveza, né? Trouxe a leveza e vou quebrar esse parâmetro antigo de que só pode ser uma senhora chata, não. Assim, eu vou fazer 40 anos, mas como eu sou pequenininha, o pessoal até pensa que eu sou mais nova, né? Eu me lembro assim que eu comecei a trabalhar na empresa e que eu participava das primeiras reuniões,
Aí o pessoal falava, dona imobiliária, Gustavo mandou uma menina para conversar comigo, uma criança? É isso mesmo? Eu imagino pelo seu rosto hoje. Pelo meu biotipo. 15 anos atrás era o que devia chamar a atenção mesmo. Ainda tem isso, né? Você se credibilizar que você tem condições de conversar sobre aquele assunto. Agora é interessante, você falou sobre a questão do mercado imobiliário ser muito cíclico, né? Aí eu fico imaginando justamente o papel do marketing nisso, né? Como mostrar o diferencial, porque Moura do B deve ter algumas concorrentes ali do mesmo nicho, né? Do mesmo público. Como se diferenciar nesse mercado que a concorrência é tão grande, né? E querendo ou não, das obras também, né? Que todo dia tem uma obra nova, enfim. Bom, a gente, durante esse tempo que eu estou namorando, durante esses 15 anos, peguei uma época de boom. E aí, na época do boom imobiliário, 2009 ainda, 2010, quando o mercado está muito quente, para o marketing é mais fácil, porque o produto por si só e a demanda você vende. E aí eu peguei uma fase muito difícil, que foi a fase da crise dos distratos, quando você pega ali os anos 2015, 16, 17. Foram anos muito difíceis, que a gente tinha que se reinventar, porque você vendia o mesmo produto 2 vezes, praticamente, né? Porque aconteceu isso, produtos que distrataram, você teve que vender 2 vezes. E você já tinha usado a verba de marketing, então você teve que trabalhar com muita criatividade, campanhas diferentes. E agora a gente vive um outro momento também de posicionamento depois do IPO, a empresa muito bem posicionada nas praças que ela está. Então, a gente teve um aprendizado grande, mas o mais importante disso é como a gente sempre tem que ter um produto bem vendedor, um produto à prova de crise, isso ajuda muito em todos os momentos, e a marca sempre tendo que estar sendo bem alimentada, a marca tem que estar sempre bem trabalhada. Então, a gente tem muito esse cuidado com o posicionamento da nossa marca. A gente sabe que é uma coisa que precisa de tempo. Aqui em Fortaleza mesmo, a gente está há quase 20 anos. E a marca começou a se posicionar como uma marca de referência, como uma marca de alto padrão, de 3 anos para cá. Aí o pessoal pensa, a Moura está muito bem, mas a Moura está aqui há quase 20 anos. Então, é um trabalho de consistência, de muito tempo, procurando os melhores produtos. E quando você chega numa cidade, você não recebe os melhores terrenos, isso vai com o tempo. Mas muita credibilidade no trabalho, colocando o cliente no centro de tudo, em primeiro lugar. No nosso negócio, não é fácil você oferecer uma experiência de cliente excelente, porque existe uma cobrança muito grande, é uma jornada longa e, naturalmente, você às vezes tem problemas quando você entrega um apartamento, até o funcionamento pleno dele. Então, é bem desafiador, é um mercado bem desafiador, mas a gente se preocupa muito, é muito genuíno em oferecer um melhor produto e também a experiência do cliente. E esse somatório das coisas faz com que a marca vá se fortalecendo cada vez mais nas cidades que ela está presente. Interessante. Você já demonstra um discernimento e uma capacidade de conhecimento que já me provou ser realmente habilitada para isso. Agora eu te pergunto, existiu algum erro profissional que virou um pouco um grande fato de aprendizado para você? Para mim, especificamente, um grande erro assim que eu possa ter cometido, não. Ou algum que de repente você se deparou e disse, errei, decisão, mas esse não, aqui mas agora tá eu estou revendo. Eu acho que pequenos erros, talvez, às vezes de ansiedade, de você numa estruturação diária, de você tomar algumas decisões, às vezes com muita ansiedade, às vezes você precisa refletir, mas eu acho que erros e acertos faz parte. E a gente tem que ter coragem de tomar decisões, principalmente em momentos mais difíceis. Então, no momento que tá no boom, né? No momento que você está vendendo mais fácil, é mais fácil de conduzir, porque as coisas fluem mais naturalmente. E uma coisa assim de aprendizado que eu tive, como a gente passou por esse período, é o seguinte: é você nunca deixar de ter foco e consistência, mesmo numa época boa, mesmo numa época que o produto está se vendendo só, que a demanda está vindo natural. Sempre ter muita consistência no planejamento das ações, muita disciplina, porque o mercado é cíclico. Em algum momento, você vai ter que estar preparado para se esforçar mais. Então, como uma roda gigante. É uma roda gigante. Então, não pode só focar e estar se dedicando 100% numa época mais difícil. A gente tem que estar sempre com muita disciplina, se dedicando para alimentar a marca, o relacionamento, no meu caso, né, de vendas, o relacionamento com o time, o relacionamento com os corretores, que são fundamentais, o cuidado com o cliente, mesmo numa época bem de venda, de muita venda, a gente tem que estar muito atento a esses detalhes. Qual foi o pior momento? Pandemia? Chegou a... Olha, para mim o pior momento não foi a pandemia.
A pandemia foi um momento de aprendizado rápido, mas como a gente já estava se estruturando no digital há um tempo, porque já era uma oportunidade, a gente não sentiu tanto a pandemia. Para mim, o momento mais difícil realmente foi o momento da crise dos distratos, porque a gente tinha pouca verba de marketing e tinha que vender um produto, como eu falei muitas vezes, 2 vezes aquele mesmo produto. Então, você já não tinha mais criatividade do que oferecer para o cliente, o que fazer. O mercado é soberano, né? O que fazer para o cliente comprar. Então, para mim, a época de mais aprendizado foi essa e que eu trago muito para agora, porque mesmo agora, a empresa estando super bem, a gente tem muita cautela no que vai fazer, evento tem que fazer, mas tem que medir o retorno. Então, a gente aprendeu muito daquela época de dificuldade que a gente não tinha verba e tinha que trabalhar com criatividade. Talvez hoje, você pode me corrigir, né? Talvez hoje, minha visão de leigo, né? A gente não está num boom no mercado imobiliário, mas está uma estabilidade boa, né? Da questão assim, de vendas, de lançamentos, enfim. Mas nesses anos, né? O perfil do cliente muda de um ano para o outro, de um dia para o outro, né? Como é que acompanha justamente essa mudança do perfil do cliente? A construtora começou, por exemplo, já com um público definido. Como é que vem se trabalhado isso, né? Bom, a Moura, ela tem 43 anos, a Moura do B. Ela nasceu no alto padrão, no luxo. E aí depois ela foi diversificando o portfólio de produtos e começou a fazer médio padrão também, até que depois ela separou as marcas. Então a gente tem o grupo MDNE, que tem Moura do B alto padrão, a gente tem a marca Mood para o médio padrão e a gente recentemente teve a marca do segmento econômico, que é a única. A gente tem 3 perfis distintos, né? O luxo, o médio e o econômico. Mas o cliente, de uma forma geral, obviamente que tem peculiaridades diferentes esses clientes, mas o cliente, de uma forma geral, exige muito. E hoje o cliente está mais exigente, ele se comunica mais entre si, ele está mais informado. Então, sem dúvida de que quando eu comecei há 15 anos atrás e agora, é um desafio grande, porque as pessoas também, às vezes, não têm tanta paciência. Então, recebe um empreendimento e quer aquela coisa exatamente que funcione daquele jeito. E um prédio, no início de operação, tem as suas dificuldades. E, enfim, então, é mais difícil você se relacionar com o cliente hoje. Tem que estar mais preparado, tem que estar mais eficiente. O próprio vendedor, ele tem que estar com a informação muito clara, porque o cliente já pesquisou muito. Então, sem dúvida que hoje é mais difícil você agradar o cliente, você tem uma boa experiência do que há 20 anos atrás, porque, naturalmente, o público está mais exigente. Então, é um aprendizado que a gente vem tendo e quando você cresce muito, que foi o que aconteceu pós-IPO, que a gente lançou muito, sempre tem, de novo, aquela curva do crescimento que você tem até você estruturar tudo e azeitar a nova estrutura e os processos para um volume muito maior. Você, em algum momento, pode ter alguma falha com o cliente e que, às vezes, o cliente não perdoa, né? Então, a gente não pode ter falhas. A gente realmente tem que procurar ter uma operação muito eficiente, uma jornada, para que a gente não tenha falhas, porque a compra de um imóvel é a maior compra da vida da pessoa. E tem muito de indicação. A gente fala que a melhor propaganda é a boca a boca. Eu acho que o mercado imobiliário é muito disso, né? Fulano, eu comprei um apartamento na construtora, tá muito bom, tal, né? Tem muito disso. Sem dúvida. Eu acho que para todos os ramos, o melhor marketing é a indicação do cliente. É orgânico, é genuíno, é verdadeiro. Não tenha dúvida. E mercado imobiliário, que é confiança pura, né? Principalmente quando você compra na planta, que você está apostando numa entrega futura. Você ter a indicação de quem é cliente, quem já comprou. Eu digo, quando me perguntam assim, qual é seu objetivo? Eu digo, bom, além das metas de vendas, além de fortalecer as marcas, as 3 marcas que a gente tem hoje, é ter o cliente realmente sendo promotor, sendo defensor da nossa marca. Para você que está acompanhando pela Band News, nós estamos conversando com a Eduarda do B, a Duda, que ela é a diretora comercial de marketing e experiência do grupo Moura do B. E a gente estava falando aqui, que ela tem um envolvimento no trabalho desde há 15 anos atrás, ela que se formou para direito, mas de repente foi tentada a exatamente colocar o seu talento nessa atividade. Hoje em dia, o que é que mais te motiva, passados 15 anos, desde o primeiro momento que você se sentiu motivada? Eu acho que hoje em dia o que mais me motiva realmente são as conquistas.
que a empresa tem, né? Todo mundo junto, trabalhando em conjunto. Então, quando a gente vê os resultados positivos, seja de vendas, seja do que a gente faz de marketing para fortalecer essas vendas. E, de novo, quando a gente recebe um feedback positivo de um cliente, isso me motiva muito, essas entregas no dia a dia. Eu tenho uma motivação muito genuína de poder contribuir para o grupo MDNE, para as 3 marcas. E se a gente não... A gente perde muito tempo não, a gente passa muito tempo no nosso trabalho. Se a gente não faz isso com paixão, não vale a pena. Né? A gente tem que realmente gostar do que a gente faz e me motiva porque eu gosto muito da minha dinâmica. Aproveitar voltar sobre essa questão do propósito, né? A gente vê muito hoje a questão do impacto urbano, das construções. Tem muito do ESG também, né? Que se fala muito, né? Como é que é pensado justamente esse impacto, né? Como eu assisto um podcast que é o Raul Justilores, ele fala muito sobre arquitetura, sobre construções, né? Como os prédios, né? Eles conversam com a cidade, né? Conversam com a calçada, sim, né? sim. É muito interessante isso. Como é que é pensado isso na Morumbi? Isso é uma coisa bem forte na empresa, tá? Primeiro que a gente trabalha o ESG, todos o social, a governança, a sustentabilidade, mas essa interação com a cidade, eu posso citar alguns exemplos de projetos práticos, porque ajuda a materializar. E aí a gente está aqui em Fortaleza. A gente tem um exemplo de uma área que a gente ajudou a desenvolver, que é na região do Presidente Kennedy. Quando a gente começou... Mudou muito. E teve o primeiro lançamento lá, não tinha nada, eram casas. Você vai no Presidente Kennedy 10 anos depois, só a quantidade de moradia que a gente estabeleceu lá, os próprios shopping que foi para lá também, o que você tem, academia, novos negócios. Então, aquilo ali é um exemplo prático de entrega para a cidade, de mudança. A própria região do Papicu também, quando a gente traz o empreendimento que a gente fez, que é empreendimentos residenciais, o empresarial, junto do Shopping Rio Mar também, você revitaliza, você cria uma nova área. Em outras cidades a gente tem isso. Aí eu vou citar 2 exemplos só rapidamente, porque realmente são exemplos que nos orgulham bastante. A gente tem uma área no centro do Recife, que é... no centro mesmo, entre a Zona Sul e a Zona Norte do Recife, que é a área do Cais José Estelita, que a gente chama de Novo Cais. E era uma área que não tinha nada, era uma área degradada. Os arquitetos da empresa chamam a área de necrose urbana. E a gente desenvolveu, então está criando um novo sistema viário, vai ter parque, nova moradia. Então, são coisas que nos orgulham muito. Indo para Salvador, a gente tem a Orla de Undina. Undina já era um bairro valorizado em Salvador, mas a gente trouxe empreendimentos que revitalizou. Então, como você falou, calçadas abertas, empreendimentos abertos com a interação, né? Empreendimentos com fachadas ativas. Então, você tem serviços embaixo dos prédios. Então, eu citei aí esses grandes exemplos nas 3 maiores cidades que a gente está. Isso é o exemplo do propósito da empresa, que orgulha muito porque a gente sabe que a iniciativa privada, de uma certa forma, contribui para a cidade. Trazendo um outro exemplo aqui, a gente fez agora, estava até comentando hoje de manhã com a equipe, um retrofit lá em Recife, que eram silos onde se armazenava grãos de trigo, lá no centro do Recife, e a gente colocou moradia. A área estava parado o prédio, não tinha mais uso, e agora você revitaliza aquilo ali. Então, isso é uma coisa que dá muito orgulho e propósito para a gente continuar entregando, nós que fazemos parte da empresa. Só aproveitando, só para puxar dessa questão da fachada ativa, né? Agora, a sua avaliação mesmo para fora, para o mercado, né? E inclusive outras empresas também, de curioso realmente. Por que a fachada ativa ainda não é tão atrativa para várias empresas? Eu acho que é a questão da segurança, um pouco, que a gente tem nas nossas cidades. Então, às vezes, os clientes ficam com receio de, será que vai ser seguro esse prédio sem muros e tal? Mas você consegue fazer o sistema de segurança com a fachada ativa. E é importante que comece a se desenvolver, né? Densidade gera densidade. Então, que vá um negócio e aquele investidor veja que o negócio está fluindo para vir um outro. Até porque não é tão comum, nas nossas cidades do Nordeste, você ter prédios com serviços embaixo. Aí tem aqueles paredões de muro, né? Às vezes que dá mais insegurança ainda, né? O paredão de muro não é simpático para a cidade, né? Mas dá aquela falsa sensação de mais segurança. Mas quando você tem um prédio que interage com a calçada,
o próprio verde do prédio se integra com o verde da calçada. A iluminação que você faz para o prédio, você ajuda a iluminação da cidade. Então, acaba que é um ganha-ganha para todo mundo. Mas eu acho que ainda é um pouco de cultura, pela questão de segurança que a gente tem aqui no Nordeste, até especialmente, essa questão de, às vezes, algumas pessoas ter a resistência de prédios com fachadas ativas. Eu acho que é segurança o ponto. Quando você falava aí do presidente Kennedy, eu tinha um dinheiro e aquele menino que tinha um programa exatamente imobiliário. O Ricardo aqui. Ricardo, eu quero... É para alugar, o que é que eu faço? Aí eu disse, rapaz, aproveite, o Moura do B está construindo lá no presidente Kennedy. Eu fui olhar, eu não tinha informação. Não, eu não tinha informação da do mudança, bairro ali. Da mudança da do bairro. mudança que estava se operando. E foi nos primeiros ainda. Porque o quê? Passei uma vez, não tinha vivacidade que tem hoje, que é a palavra correta. Hoje é outra coisa. Aí me surpreendeu. E eu posso lhe dizer, a pessoa que mora nesse meu apartamento lá, ela não troca por lugar nenhum. Tanto pela beleza do espaço. Estou fazendo a propaganda aqui. Que bom. Mas não, porque é verdade. Tudo que você está falando aqui, eu estou confirmando, isso é bom, porque eu sou testemunha do que você está falando. Não, eu também, pois é. Eu não moro lá, mas eu tenho também alguns amigos justamente naqueles condomínios por ali. E a gente participando dos encontros, tudo, aniversário. E você vê a quantidade de serviço que tem para o próprio morador, né? Serviço, vários atendimentos. Sem falar da localização, que é super perto do shopping. Você vai a pé e volta, né, resolve hoje, tudo. É a questão dos serviços também. Ali eu sempre falo que é o melhor exemplo de urbanismo, né? Realmente é uma área que mudou, né? Virou uma nova área, um novo bairro. Você citou alguns projetos, mas qual foi aquele que lhe deu mais orgulho? Bom, é difícil. São muitos. São vários filhos, né? É uma pergunta difícil. Mas, assim, eu acho que esses que eu citei, o Moinho, eu acho que é um projeto recente, esse do Retrofit, como era um local quando você armazenava trigo. E você vê que o grupo de engenharia, o grande mérito aí, né, da incorporação, que viu o potencial e da engenharia que executou aquilo ali. Você vai lá e você vê, ainda tem as ruínas, né? A gente conseguiu preservar aquilo e você vê, tendo moradia, sendo revitalizado, isso dá muito orgulho. E eu acho que esses exemplos grandes dessas áreas que eu citei realmente aqui no Kennedy, mais até do que no Papicu, porque o Kennedy realmente foi uma mudança 8 para 80. Foi uma super. E aí vem o CAIS também, que é esse projeto lá em Recife. A gente fez uma loja. E a gente tem uma loja de 400 metros quadrados, a gente fez uma super maquete de 15 metros com a sala interativa. Todo mundo que vai na loja me manda mensagem, né? Como eu sou da área de marketing que executou a loja, o pessoal fala, nossa, que loja incrível e tal. Dá muito orgulho, porque realmente é um projeto que vai mudar a cidade e vai entregar para a cidade. E vai entregar não só para quem vai morar, vai entregar para o recifense, né? Como aqui também, quando você faz aquela revitalização no Kennedy, valoriza para todo mundo que está no entorno, nem só quem mora num produto nosso. Então, eu acho que esses exemplos são os exemplos que dão mais orgulho. Aí a gente tem outros exemplos também em Salvador, quando a gente faz o retrofit do antigo Hotel Otom, um hotel que estava fechado, parado, sem uso, e aí você revitaliza esse hotel dando uso, entregando para a cidade nova usabilidade de moradia, de operação hoteleira. Então, quando você realmente revitaliza, ajuda a revitalizar a cidade, são exemplos que dão mais orgulho do que um prédio convencional de moradia. Como é que você enxerga o futuro do mercado imobiliário daqui para frente? Projetar 15 anos à frente daqui. Bom, com certeza, como eu falei, é cíclico e a gente não vai viver sempre boas épocas, bons momentos. A gente vai voltar a ter alguns momentos de dificuldade, como a gente já teve. E aí a gente realmente precisa... Empresas que tenham uma operação consistente, que sempre continue trabalhando a sua marca, entregando o melhor para o seu cliente e
em anos que se vislumbre uma dificuldade maior, ser mais comedido, ser mais conservador no que você lança. E realmente acho que um banco de terrenos, puder fazer bancos de terrenos estratégicos, a matéria-prima mais importante no mercado imobiliário, onde nasce tudo, é um bom terreno. E aí você realmente lançar aqueles produtos que a gente fala internamente, que são produtos à prova de crise, você consegue superar um ano difícil de uma forma mais fácil, né? E com certeza eu prevejo também que a gente tem que estar se antecipando, porque o cliente ele vai cada vez mais exigir mais aí, vai estar cobrando mais, vai ser mais imediatista. Se a gente for ver as gerações hoje, eu falo para minhas filhas, eu digo, vocês são muito ansiosas, vocês querem tudo para ontem, porque elas estão acostumadas, as crianças hoje estão acostumadas a ter a coisa num clique. Eu digo, olha, na minha época, eu esperava o desenho animado começar naquela hora e eu só tinha aquele espaço para ver o desenho. Agora a gente vê tudo que a gente quer muito rápido. O nosso negócio, que é uma atividade artesanal e longa, você não consegue, às vezes, ter a resposta imediata. Então, a gente tem que estar sempre se renovando nessa experiência do cliente, nessa eficiência do atendimento, porque vai exigir cada vez mais da gente. É muito engraçado isso você falando, que eu também comprei um apartamento aí, tem um aplicativo, né? E você fica olhando o percentual, meu Deus, não aumenta, quando é que vai atualizar? Isso. É muito isso. Porque é longo o ciclo. E às vezes, de um mês para o outro, você não percebe muita diferença. Você sobe 4 lajes no mês, você às vezes não percebe, cadê essa obra que não, né? Não mudou nada. Enfim, então, pra gente conseguir ter esse... Às vezes o cliente pergunta uma coisa e a gente não consegue ter a resposta imediata. Ou um chamado de assistência técnica que a gente não consegue resolver do dia pra noite, porque precisa identificar qual é o vício, qual foi o problema. Então, eu acho que é um desafio no nosso mercado essa dinâmica que hoje todo mundo quer um serviço cada vez mais rápido, né? Mas, ao mesmo tempo, é um chamado justamente para a pessoa voltar, a questão da calma, né? Eu digo da questão do mundo, da loucura do mundo mesmo, né? Às vezes é um chamado, a gente tem que realmente avaliar. Tudo pra ontem, né? Isso tudo. Eu queria só voltar, puxando o gancho da questão do Kennedy. Eu perguntei sobre como se relaciona, o preço se relaciona com o exterior, né? E puxar agora para o interior, né? Justamente, eu estava falando dos serviços, né? Porque eu percebi um diferencial muito grande. Como é que é pensado justamente essa questão de serviços? Alguns serviços todo mundo usa, outros alguns, né? Aí a gente vai abrir um espaço para colocar um serviço que pouca gente usa. Como é que é feito justamente esse pensamento, né? Essa pesquisa? Bom, na concepção dos produtos, de uma forma geral, a gente sempre faz pesquisa. E a gente, por exemplo, de 5 anos para cá, algumas coisas mudaram. A academia mesmo é um espaço que cada vez mais se valoriza nos prédios. Então, você tem que ter boas academias. Quanto melhor o prédio, melhor o equipamento. É praticamente você montar uma academia profissional. Piscina, espaço de socialização externo, paisagismo é uma coisa também que evoluiu. As pessoas hoje dão mais valor ao paisagismo verde do que dava antes. A própria iluminação, né? A iluminação também. E a iluminação faz toda a diferença num projeto. Então, alguns empreendimentos, quando a gente faz um empreendimento mais ou comercial ou empreendimento sem ser tão residencial, a gente bota uma iluminação em fachada também. Então, algumas coisas que passam a ser exigidas hoje que antes não eram. Muda muito rápido? Não muda muito rápido justamente porque eu falei da nossa jornada. Exato. A gente lança um prédio hoje e entrega 4 anos depois. Mas a gente está sempre fazendo pesquisa para otimizar as áreas. E, às vezes, em vez de você criar 30 itens de lazer, condomínio clube de 30 itens de lazer precisa disso? Ou é melhor você pegar os espaços e ter bons espaços? Um espaço de wellness, uma boa piscina, uma boa academia e otimizar. Agora, tem prédios que os terrenos são enormes e que permitem que você coloque tudo. Mas é priorizar os espaços que as pessoas dão mais valor. Seja aí de moradia para investimento, muda uma coisa ou outra, né? Empreendimento para moradia, você pode fazer uma grande brinquedoteca. Quando é de investimento, um short stay, não precisa tanto, porque as pessoas vão passar pouco tempo ali. Enfim, adaptando, mas a gente sempre faz pesquisa para otimizar aquele terreno, aquele projeto com os itens que as pessoas dão mais valor. A gente, inclusive, fez uma pesquisa super recente. A gente faz por produto, sempre que vai lançar, ou quase sempre. E a gente fez uma recente de hábitos para entender o nosso perfil, tanto o perfil da Única, da empresa do Econômico, quanto da Moody, quanto da Moro do B, o que é que valoriza mais para cada um desses clientes. Interessante. Desses perfis. Eu ia perguntar a você... o que é que significa, na prática, desenvolver empreendimentos de alto padrão da construção no universo urbano brasileiro? Principalmente a área do Nordeste.
Tá. Bom, o universo de luxo, de alto padrão no Nordeste, ele é bem restrito, ele é bem limitado. Então, o definidor daquilo ali, obviamente, é a localização do terreno, né? A localização do terreno, a capacidade do terreno. Você diz, não, aqui realmente cabe um projeto de luxo de alto padrão. E aí, no nosso caso, os projetos de alto padrão, de luxo, eles são cada um de um jeito, eles são bem personalizados. Eu sempre falo, tipo, uma alfaiataria. Cada um é de um jeito. Então, tem um detalhe de fachada, você não tem uma produção em escala. Você não tem. Eles são muito específicos. Então, a gente tem, por exemplo... para isso, um projeto aqui em Fortaleza, na Beira-Mar, que foi o nosso primeiro projeto na Beira-Mar, aqui em Fortaleza. Fortaleza que é uma cidade forte no luxo e no alto padrão. Tem muitas empresas que constroem aqui. A gente trouxe um dos principais arquitetos do Brasil, Arthur Casas. Então, a gente fez um projeto realmente diferenciado, um projeto que valoriza a biofilia, porque valoriza o verde, a interação com o entorno. Então, você sente realmente nos detalhes de um projeto de luxo, dos acabamentos, do detalhe da fachada, você vê a diferença de um projeto de médio padrão, que ele tem, obviamente, é um projeto acessível, entrega as comodidades, mas ele não tem a riqueza de detalhes que um projeto de luxo oferece. Mas vocês guardam sempre uma qualidade... que não, às vezes não tem nem diferença. Tem diferença nos acabamentos. No acabamento. Não na qualidade construtiva. Mas você vai ter diferença no material que você usa na fachada. Você vai ter diferença que um luxo você vai usar um móvel assinado, de design. Você vai usar um revestimento mais caro de pintura na parede. Mas a qualidade do acabamento, ela tem que ser a mesma em toda a sua produção. Seja alto, médio ou no econômico. Você falou do Arthur Casas, eu lembrei, não foi uma entrevista dele, mas algum arquiteto ele dizendo que foi contratado para fazer um projeto. Mas a gente não pode ousar tanto, né? Às vezes, se o cliente pede a caixa de sapato, a gente tem que fazer aquela caixa de sapato. Qual é a liberdade, né, que um arquiteto recebe, né? O que ele pode fazer? Porque ele também tem que seguir o que o contratante, né, tá pedindo, né? Essa liberdade do arquiteto vai também na questão de custo, né? Se você dá liberdade total, o arquiteto faz qualquer coisa, às vezes ela é muito difícil de você executar e ela onera o custo da obra. Então, sempre tem um briefing e a gente também já contrata o arquiteto sabendo qual é o perfil dele. Porque isso é bom, a gente já sabe, aquele terreno ali é um terreno que é um produto mais moderno, então vamos trazer um arquiteto que vai dar uma bossa moderna para a fachada. O terreno na Beira-Mar, a gente quer um arquiteto que seja clássico, que tenha esse luxo silencioso. Então, a gente já sabe o que a gente quer, a gente encaixa o arquiteto de acordo com o briefing que a gente quer dar, o perfil. Porque os arquitetos, eles têm a sua linha de trabalho, né? Eu não posso contratar um arquiteto que está acostumado a fazer prédios mais simples e pedir para ele uma fachada super redonda e diferente Jetsons, coisa muito diferente que ele não faz. Então, a gente já sabe, mas a gente tem equipe interna, o arquiteto faz o projeto e a gente tem equipe interna que vai compatibilizando e ajustando aquele projeto para também caber que, no final das contas, não adianta fazer um projeto estratosférico se não vai fechar o custo e a conta, né? Então, tem que ter o equilíbrio das coisas aí. Também tem que ter quem compre, né? Tem que ter quem compre, exatamente. Qual é o hábito pessoal que contribuiu para o seu crescimento profissional? Você deve ter algum hábito assim que de repente assim incluir no meu dia a dia na atividade profissional? Acho que manter minha sanidade mental, né? Me manter... Compartilho, né? Eu acho que me manter sempre bem. Então, eu tenho algumas coisas que eu gosto de fazer, de ter meus momentos de desopilar. Eu acho que a gente tem que ter nossos escapes, porque se a gente só absorve trabalho, em algum momento a gente pode ter fases ruins, mais estressante, e a gente tem que ter os momentos de desopilar. Então, eu procuro manter minha sanidade mental. E outra coisa, a gente está numa companhia, nós fazemos parte de uma campanha muito grande e muitas vezes eu tento não levar para o pessoal as coisas, eu levo isso para minha vida, não levo para o coração, não levo para o pessoal. Eu entendo que é uma coisa profissional, de momento, porque sem muito mimimi. Eu sou uma pessoa que não leva muito mimimi para minha vida, porque o mimimi só bota a gente para baixo, entendeu? A gente tem que sempre olhar o lado positivo das coisas, o copo meio cheio, e sempre manter a nossa sanidade mental, os nossos escapes, cada um tem os seus, e eu acho que isso me ajuda a estar sempre disposta, digamos assim.
falando do puxar aqui fiquei interessado, né? Como é que é feita essa pesquisa do terreno? A gente estava brincando com o pessoal de outra construtora, né? Vocês procuram primeiro uma praça para construir do lado, né? Tipo assim, como é que é feito justamente essa pesquisa de terreno? Porque tem que levar em consideração talvez o bairro, o público que vai comprar, o tamanho, né? Tudo. Bom, às vezes os terrenos... Desculpa, só para complementar. E eu acho que cada vez mais ficando mais delicada, né? Digamos, essa procura, né? Sim. Bom, primeira coisa é ter equipe que conheça bem a cidade, né? E a gente tem isso em cada uma das praças. Porque, às vezes, uma mudança de rua muda a percepção daquele terreno. E aí, muitas vezes, chegam as oportunidades de negócio através dos corretores, chegam os terrenos. E é realmente avaliar... Bom, aqui a legislação dessa cidade, o tamanho do terreno que dá para fazer e, sem dúvida, quando o terreno é perto do mar, o terreno é perto do shopping, o terreno é perto de uma praça, quando tem muito serviço no entorno, tudo isso valoriza mais e você adapta também dentro do portfólio da empresa e da demanda de mercado. Bom, aqui eu acho que encaixa mais a gente fazer um produto para investimento do que um produto para moradia, vai ter mais demanda. E aí se contrata, faz essa concepção do que se quer. Não, vamos fazer um produto compacto. E aí é que busca o arquiteto, muitas vezes, para poder desenvolver o projeto dentro daqueles indicadores, quantos andares pode ter, área construída e tal. E aí segue. Mas, sem dúvida nenhuma, o conhecimento da cidade, né, faz muita diferença na escolha desses terrenos. Tudo nasce na escolha do terreno, tudo nasce na incorporação imobiliária, né? Tudo começa ali. É interessante que você falou de comprar para investir, comprar para morar. Tem como perceber justamente essas nuances, assim, essa pessoa que vai comprar para investir? Tem sim, tem como perceber. Primeiro que produtos compactos é um produto majoritariamente de investimento. A gente faz algumas unidades para moradia, que são unidades maiores, de 2 quartos, mas quando você faz aqueles produtos mais enxutos de 28, 30 metros, é um produto majoritariamente para investimento. As pessoas compram realmente para locação, para short stay. Produtos maiores, de uma forma geral, é de moradia. É mais difícil. Você tem que ter um perfil de um comprador que invista muito no mercado imobiliário para comprar um apartamento de 250 metros de investimento. Sim, né? Tem que ser uma pessoa que realmente tem uma carteira de imóveis muito grande. O comprador convencional, ele investe no ticket, ele investe na parcela. Então, ele vai nos apartamentos compactos para investimento. E aí você fica naquele tamanho ali de 150, 160, 170, é mais moradia. Mas a gente também tem a questão de custo-benefício. E aí a gente tem perfil de cliente que investe bastante no mercado imobiliário e que compra esses apartamentos maiores também para investimento. Ainda mais quando são localizações muito diferenciadas que o consumidor aposta que vai ter valorização naquele produto. Uhum. Duda, você ainda há pouco voltou um pouco para si mesma, falando na hora que você muda a chave de profissional e pensa em você e na sua vivência e convivência consigo e com a família. Se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para a Eduarda, do tempo que ela começou a carreira, o que é que você diria? Qual seria o conselho? Bom, eu acho que eu diria para começar a fazer terapia antes que eu comecei a fazer. Eu comecei a fazer terapia à tarde, ano passado, mas antes tarde do que nunca. E eu diria também para talvez ter ainda mais tempo para estudar antes de ter filho. Para capacitação mesmo. Hoje, eu às vezes sinto falta de ter mais tempo para estudar outros assuntos. E eu tenho 2 filhas que exigem muito. E o tempo que eu tenho no final de semana, eu quero dar atenção a elas, eu tenho que dar atenção ao meu marido. Então, às vezes, eu sinto um pouquinho de falta de tempo para mim, para me dedicar a outras coisas. Então, antes de ter tido filho, que eu tive aí 5 anos de casada, eu acho que eu poderia ter sido mais eficiente no tempo que eu tinha para mim. Hoje, eu sinto um pouco de falta disso. Porque, naturalmente, com 2 filhas, eu tenho menos tempo para me dedicar só para mim. Fico imaginando como é a rotina, né? Deve ser bem, bem puxada, assim. Acorda cedo, dorme tarde, como é? Eu acordo cedo, eu acordo
6 e pouca da manhã. Não faço exercício de manhã cedo. Eu não sou muito bom de exercício, faço na hora do almoço, mas faço pelo menos 3 vezes por semana, que é fundamental. Acordo 6 e pouca da manhã, organizo minhas filhas para a escola. A gente namora, tem uma rotina de reuniões bem cedo, uma dinâmica bem puxada. Então, as reuniões começam de 8 horas da manhã. Então, às vezes, eu não consigo deixar elas na escola, porque a escola fica distante do escritório. Então, eu organizo elas para a escola e vou para Moura. Viajo bastante. Quando eu estou viajando, eu sempre tenho uma agenda bem otimizada. Quando eu estou em Recife, eu tento chegar mais cedo em casa, tipo por volta de 6h30, 7 horas, para fazer a tarefa com elas, para conversar, enfim, brincar de alguma coisa, para ficar mais tempo com elas até a hora de colocar para dormir, que sempre sou eu que coloco. E por aí vai, durante a semana é sempre bem corrida. E final de semana, como eu falei, meu marido, ele faz evento. Então, quando ele não tem evento que ele está produzindo, eu acompanho, tenho que acompanhar, né? Quando ele não tem evento, que aí a gente não fica com as meninas, a gente sempre procura fazer uma programação com elas para o tempo que tiver a gente ter tempo de qualidade. Ela falou, eu achei interessante que ela falou que as reuniões são muito cedo. Eu lembrei da primeira-ministra do Japão, né? O pessoal do governo, os secretários, tudo doido, porque ela faz reunião 3 horas da manhã. Nossa Senhora. Ela diz, não, eu durmo pouco, então vai todo mundo trabalhar junto comigo. A gente não chegou ainda não, mas assim, é 8 horas da manhã, 2 da tarde, dia de sexta-feira de 6h30 da tarde. É um horáriozinho bem puxado. Qual é o conceito que você tem do mundo? Da vida e do mundo? Da vida, o conceito que eu tenho é que a vida é muito curta. Isso é fato, a vida é um sopro. A gente tem que procurar estar sempre bem, manter nossa sanidade mental para curtir cada dia como se fosse o último de verdade. A gente tem o hoje, a gente não tem o amanhã. O passado fica na lembrança, no aprendizado, na memória, mas o que a gente tem certeza é o momento que a gente vive. E do mundo... O mundo está complexo. O mundo está difícil. Eu acho que as pessoas estão, assim, realmente precisando ter mais sanidade mental entre elas, para ter mais compaixão pelos outros, para estar menos crítica. Tá tudo muito melindroso. Tá difícil, eu acho que tá difícil educar hoje em dia, de você encontrar o equilíbrio. Eu acho que é muita informação. Eu que tenho 2 filhas, eu fico, meu Deus do céu, às vezes você não sabe muito bem, preocupada, muito bem como é que vai ser, até a dosagem, né? Porque se você é dura demais ou se você alivia, é muito difícil. Eu acho que uma coisa que me angustia muito, você me perguntar qual é a sua maior angústia, são as mulheres que as minhas filhas vão se tornar, porque eu já estou uma mulher feita e acho que meus pais conseguiram se safar, mas eu ainda não tenho essa segurança. Eu acho que o mundo está um pouco sensível, o mundo está um pouco complexo. Mas é um olhar otimista. A gente tem que ter, né? A gente tem que ter e acreditar que as coisas vão melhorar. A gente sempre tem que ter um olhar otimista. Mas eu acho até aquilo que você falou no começo, um pouco mais de calma. Eu acho que podia voltar certas coisas, né? Eu acho que esse dinamismo demais, em algum momento, pode não ser bom pra gente, pras pessoas, porque eu acho que gera uma palavra muito ruim e que muita gente tem sentido, que eu acho que pode dizer até que é um mal, que é a ansiedade, né? Sim. Você lê o quê? Eu leio muito romance. Quem? Olha, eu gosto muito de Colleen Hoover, já li ela. Agora eu comecei a ler, esse ano eu comecei a ler um livro também de suspense que eu gosto. Todos esses que estão aí virando filme, A Empregada, Verity, esses eu gosto muito porque é uma válvula de escape para mim. Eu não falei aqui, mas são esses livros de romance, bem menininha. Mas é ótimo. E... séries. Eu adoro ver série. É outra coisa também que me distrai muito. E aí eu tenho uma variação. Gosto muito desse gênero de romance, mas vejo de tudo. E realmente é meu momento de escape. É quando eu tô lendo alguma coisa que me concentra ou tô vendo alguma coisa também que me distrai. Que bom. O tempo passou. Que possa ser de otimismo e esperança esse nosso olhar, todo olhar nosso em relação às coisas do planeta, que parece que está passando por um momento de desconstrução, mas, na verdade, coletivamente a gente vê isso. Mas, individualmente, há uma característica muito interessante, que é de superação. Cada um se superando para que a gente possa ter a coletivização desse grande mundo melhor. Você que trabalha no construindo, sabe disso, que a gente não pode deixar, nunca, jamais deixar de
construir e reconstruir aquilo que muitas vezes em nós mesmos destruímos. Sem dúvidas. Parabéns para você. Obrigada. Que nos dá uma lição aqui de integridade da mulher que está realmente atenta ao novo mundo, às coisas do futuro. E trabalha com a estética da beleza, isso é fundamental. E leveza, né? E da leveza, Sim. sabe? Quando você pode construir um prédio pesado, forte, mas a conversa dela, da construção dela, é de leveza, de calma e de tranquilidade. Que bom. Gente, obrigada. Foi ótima aqui Obrigado. a conversa. Agradeço demais o convite. Nós aqui agradecemos. Obrigado a vocês.